Olá! Hoje a gente vai investigar um assunto quente. Quem são os maiores donos de Bitcoin no mundo? Isso com base em dados agora de maio de 2025. Para essa análise, a gente pegou informações de fontes bem conhecidas, tipo BitInfoCharts, Crypto.com, River, Binance. A ideia é entender melhor como essa riqueza digital está distribuída, sabe? E, só para ter uma noção, na época desses dados, um Bitcoin estava valendo mais de US$ 103 mil. É bastante dinheiro. Bom, vamos lá então. E logo de cara, quem está no topo é uma figura quase mítica, né? Satoshi Nakamoto, o criador ou os criadores do Bitcoin. A estimativa é de 1,1 milhão de BTC. Isso dá mais de 113 bilhões de dólares. Mas o mais doido assim é que essas moedas aparentemente nunca se moveram desde 2010. Estão lá, paradas. Exato. É quase como um monumento histórico intocado, né? Mas, bom, o cenário real hoje é bem mais agitado. Logo abaixo do Satoshi, a gente já vê a força das instituições financeiras entrando com tudo. É verdade. Em segundo lugar já aparece o fundo da BlackRock, o iShares Bitcoin Trust. Eles acumularam, olha só, mais de 530 mil BTC, quase 55 bilhões de dólares. Isso mostra bem o efeito daqueles ETFs de Bitcoin à vista, né, que foram aprovados lá nos Estados Unidos em 2024. Facilitou muito a entrada desse pessoal. E coladinha ali, em terceiro, está a MicroStrategy, que já é famosa por apostar pesado em Bitcoin como reserva da empresa, né? Um valor bem parecido também. Pois é. E o interessante aí é comparar as estratégias, né? A BlackRock, com o ETF, representa essa nova onda de capital institucional. Entrou rápido, buscando exposição regulada. Já a MicroStrategy, bom, ela está nessa estrada há mais tempo. Trata o Bitcoin quase como parte do patrimônio mesmo, uma aposta de longo prazo. Faz sentido. São sinais diferentes para o mercado, entende? Um é de aceitação mais ampla no mundo financeiro, o outro é de convicção corporativa, assim, mais profunda. Entendi. E as exchanges? Onde elas entram nisso? A Binance está bem posicionada, né? Em quarto lugar geral, com quase 650 mil BTC sob custódia. E tem outras grandes também no top 20, tipo Robinhood, Bitfinex, OKX, Coinbase. Sim, elas aparecem forte. Mas aqui tem um ponto crucial que é bom sempre lembrar. A grande maioria desses bitcoins nas exchanges não são da empresa. Eles pertencem aos milhões de usuários que usam a plataforma, né? As exchanges funcionam mais como guardiãs desses fundos. Ah, tá. Elas são custodiantes. Exatamente. Ainda assim, essa concentração toda em poucas plataformas é algo para se observar, né? Levanta questões sobre pontos de falha, sobre controle. Mesmo não sendo delas diretamente. Isso. Mesmo que os donos finais sejam muitos, o controle da custódia fica centralizado ali. É um debate importante no mundo cripto. Entendi. É um contraste com a ideia original de descentralização total, né? Exato. É aquela troca. Conveniência versus controle total das suas próprias chaves. Interessante. Mudando um pouco o foco. E os governos? Eles também estão na lista? Vi aqui que o governo dos Estados Unidos aparece em quinto, com mais de 200 mil BTCs. Estão uns 21 bilhões de dólares. E até o FBI está na lista, em 12º. Parece que principalmente por causa dos bitcoins apreendidos da Silk Road, daquele antigo mercado ilegal. Exatamente. Aí você vê governos entrando na posse de Bitcoin por caminhos bem diferentes. Tem o confisco de atividades criminosas, como esse caso da Silk Road que você mencionou, e tem também, talvez, investimentos mais estratégicos. Há rumores sobre o Reino do Butão, por exemplo, que também está na lista. Não se sabe ao certo a origem, mas é um governo ali presente. Nossa, Butão. Curioso. Mostra que o Bitcoin se tornou um ativo relevante demais para ser ignorado, né? Até pelos Estados Unidos. E, além do Satoshi, quem mais se destaca entre as pessoas físicas? Tem nomes conhecidos ali como os gêmeos Winklevoss, né? Aqueles investidores pioneiros. E o Tim Draper, outro investidor de risco famoso pelas apostas em cripto. E o próprio Michael Saylor, da MicroStrategy, que também tem uma reserva pessoal grande. Sim, é uma mistura interessante. Você tem os pioneiros, que acreditaram lá no começo, e agora os grandes jogadores institucionais e empresários entrando forte. Se a gente olhar a foto geral dessas 20 maiores entidades que conseguiram identificar, 11 são empresas.
incluindo aí exchanges e investidores corporativos. Depois, 4 são indivíduos conhecidos, 3 são governos e 2 são fundos, como o ETF da BlackRock. E a geografia disso? Predominantemente Estados Unidos. Metade dessas 20 entidades são de lá. Mas, óbvio, tem sempre a limitação importante. Identificar donos de carteiras de Bitcoin nunca é 100% certo, por causa do pseudônimo. Ah, sim. As transações são públicas, mas ligadas a endereços, não a nomes, né? Isso. E quanto ao Brasil, especificamente? Bom, nenhuma entidade brasileira aparece nesse top 20 global. Fontes locais costumam citar o mercado Bitcoin e o fundo Transfero como os maiores detentores identificáveis por aqui. Entendi. Então, resumindo a história toda, temos o criador misterioso e silencioso lá no topo. Aí vem uma onda forte de instituições, fundos e empresas que adotaram o Bitcoin para valer, as exchanges concentrando a custódia de muita gente e até governos acumulando, seja por apreensão ou por estratégia. E os ETFs foram um divisor de águas recente nisso tudo. Exato. Se a gente conecta os pontos, o que se vê é uma legitimação crescente do Bitcoin, uma integração cada vez maior no sistema financeiro tradicional, grandes fundos, grandes empresas, agora são jogadores de peso nesse mercado. Isso traz capital, traz liquidez, validação, o que pode ser bom para o preço, para a adoção. Mas, por outro lado, né, intensifica aquele debate sobre centralização. O poder e influência ficam mais concentrados, o que vai um pouco na contramão da ideia original de descentralização total. É um paradoxo interessante. Deixa com uma pergunta final para pensar, sabe? Considerando essa natureza pseudônima do Bitcoin, a dificuldade de rastrear realmente quem é dono de quê, especialmente moedas antigas ou que passaram por misturadores. Será que algum dia a gente vai ter clareza total sobre quem realmente manda nesse ecossistema, quem puxa as cordas? Ou essa certa opacidade sobre a distribuição real do poder é uma característica permanente, algo com que o mercado e todo mundo vai ter que conviver para sempre? Fica aí a reflexão.